mais um tutorial do Alimento Diário. Agora chegamos ao volume 2 desta nova série, Colossenses, o Mistério de Deus, Cristo. E o tema do volume, o título do volume é Frutificando em toda boa obra. Então você vai desfrutar de mais uma série, de mais um volume do Alimento Diário contendo 8 semanas ou 8 mensagens. E hoje nós vamos começar com a semana 1 deste volume. E o tema da semana 1 trata de Epáfras, amado, conservo e fiel ministro de Cristo. É interessante, quando lemos a Bíblia, sempre vemos alguns personagens já de destaque e a gente procura se espelhar na vida e na experiência desses personagens de destaque. Mas muitas vezes nós lemos a Bíblia e alguns nomes podem passar desapercebidos. Por exemplo, o livro de Colossenses é um livro pequeno, é uma das cartas do apóstolo Paulo, mas logo no início o apóstolo Paulo menciona o nome de uma pessoa. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. E na semana passada, na semana 8 do volume 1, foi tratado desse mesmo tema. Então nós vamos ver hoje a parte 2. Então essa pessoa a que Paulo se refere é exatamente Epáfras. E eu vou ler para você aqui apenas os versículos 7 e 8, porque você já deve ter lido a partir do versículo 3 no tutorial passado. Mas diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, quanto ao apóstolo Paulo, ele era um amado conservo. Quanto aos irmãos da igreja em Colossos, Paulo disse que ele era como um fiel ministro. Ou seja, o que significa isso? Ele era fiel ministro porque ele transmitia as palavras do ministério apostólico de Paulo aos colossenses. Não temos registro de que Paulo tenha feito alguma viagem para Colossos, mas esse irmão, Epáfras, com certeza era uma pessoa que ajudava os irmãos ali em Colossos, cuidando dos irmãos, alimentando espiritualmente os irmãos. Então nós temos aqui essa referência ao nome dele. Aí o apóstolo continua: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo, ele também precisava de um feedback. Como estava a igreja em Colossos? Como estavam os irmãos ali? Como os irmãos estavam reagindo à palavra que recebiam? E Epáfras dava esse retorno para o apóstolo Paulo. É interessante ver o convívio entre Paulo e Epáfras pelo testemunho do apóstolo Paulo, que nós podemos notar que eles, pelo fato de Epáfras ser um conservo amado e fiel ministro, ele estava bem alinhado com Paulo e isso aí preservava a unidade da igreja. Isso é muito importante. Nós percebermos no nosso serviço ao Senhor quem está à nossa frente na liderança da obra, na liderança da igreja, e nós devemos nos unir a essa pessoa. Nós não devemos procurar falar alguma coisa especial para ser diferente dessa pessoa, e muitas vezes, ao tentar fazer isso, nós acabamos dividindo e causando divisão na igreja, no meio dos irmãos. Então é muito importante nós termos essa percepção. E Epáfras, ele preservou a unidade da igreja, a unidade do Espírito no meio ali da igreja em Colossos, no meio dos colossenses. Então isso é muito interessante. No versículo 9 o apóstolo diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, que é o tema
deste volume do Alimento Diário, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa era a expectativa do apóstolo Paulo para com os irmãos da igreja em Colossos. E Epáfras assistia muito bem os irmãos, então ele era uma pessoa experiente, ele não era jovem, como Timóteo, cooperador de Paulo. Ele era já uma pessoa mais experiente, mais madura e, de fato, ajudou muito bem os irmãos da igreja em Colossos. Aqui no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Saúda-vos, Epáfras. Logo no finalzinho da carta, Paulo fala assim: Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Então, com certeza, Epáfras, ele se consagrou ao Senhor, ele se entregava ao Senhor, e ele orava, ele intercedia pelos irmãos, cuidando dos irmãos, alimentando-os com a palavra do Evangelho, com a verdade do Evangelho. Ora, nós precisamos aprender essa lição. Nós sempre falamos no tutorial que precisamos levar a palavra de uma forma adequada para as pessoas. Mas para você levar a palavra de uma forma adequada, antes você precisa ter uma vida de oração. Você precisa aprender a se esvaziar. Epáfras, ele era uma pessoa que orava. Nós precisamos ter uma vida de oração, nos esvaziar de nós mesmos. É muito comum, quando a gente não tem firmeza, segurança em algum assunto, nós dependemos mais de Deus naquele assunto. Aí nós ficamos desesperados, nós oramos, nós até jejuamos. Mas quando a gente vai ganhando uma certa familiaridade, quando a gente vai já ganhando um certo traquejo e vai aprendendo a fazer algumas coisas, a tendência é não depender tanto de Deus, não depender tanto do Espírito no nosso serviço ao Senhor. Então eu queria ajudar você, que também ajuda as pessoas, sobretudo, aprenda a orar diante do Senhor. Quando estiver preparando a palavra para ministrar às pessoas, não confie em você mesmo, não dependa da sua própria eloquência, dos seus argumentos, das suas colocações. Você pode ser uma pessoa eloquente, você pode inflamar o seu público, mas você, sobretudo, precisa ser uma pessoa de oração. Sabe por quê? Porque a vida cristã, a vida da igreja, é uma vida de luta espiritual. Nós não sabemos como as pessoas que estão recebendo a palavra, o que está acontecendo no interior daquelas pessoas. Qual a pressão que ela está recebendo? Quais são as dificuldades daquelas pessoas? Não é verdade? Muitas vezes nós vamos muito seguros de nós mesmos falar pelo Senhor. Mas nós temos que ver que há uma luta, há uma guerra espiritual. E nós precisamos vencer essa batalha espiritual. Olha, agora nós vemos a luta, não é? Os países, as nações se unindo para lutar contra o terrorismo. Olha, vencer um inimigo que você não tem o rosto dele, não tem a cara dele, é muito complicado. Ele está infiltrado em todos os lugares. No campo espiritual é o mesmo princípio. Agora, Deus é espírito e Ele sabe como lidar com o inimigo. Por isso que nós precisamos orar, sobretudo orar, nos esvaziar, nos humilhar, nos render ao Senhor, para que Ele possa sempre nos encher da vida dEle. E quando nós abrimos a nossa boca, nós vamos deixar essa vida transbordar para as pessoas. Então, Epáfras era essa pessoa. Nós estamos muito impressionados e nós queremos impressionar você também com esse exemplo deixado para nós. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós que falamos pelo Senhor, precisamos aprender a preparar outras pessoas também, encontrar outras pessoas, ser agentes multiplicadores de pessoas que sejam também fiéis, que sejam ministros fiéis e amados conservos. Nós temos que multiplicar o número de pessoas com esse caráter, com esse princípio. No capítulo 3, versículos
16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe com essas palavras, que essas palavras não sejam só uma doutrina, uma teoria para nós, mas nós queremos que essas palavras se tornem a nossa realidade. Voltando para Colossenses, capítulo 1, ainda versículo 11, nós lemos assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com uma alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, o Senhor tem uma porção para nós, Ele tem uma herança para nós e Ele precisa que nós cresçamos em vida, cresçamos espiritualmente. Por isso precisamos aprender a cuidar de outras pessoas e também nos deixar ser cuidados por outras pessoas. No versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, o Senhor quer nos tirar de toda a treva. O Senhor quer nos tirar de uma situação tenebrosa e nos levar para um ambiente de luz, para um reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. No capítulo 4, versículos 2 e 3, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Olha, começa falando de novo aqui sobre oração, perseverar na oração. Por que nós precisamos ter perseverança na oração? Qualquer coisa que você vai fazer para atender às suas necessidades, às vezes você se dedica bastante para alcançar aquilo que você quer. Mas no campo espiritual, nós sabemos que não é tão simples assim. Nós começamos bem, nós começamos dispostos, daqui a pouco a gente vai se esfriando, vai arrefecendo. A gente vai ficando, assim, aquele sentimento inicial que a gente tinha. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Por isso que aqui diz: perseverai na oração. Nós temos que ser muito iluminados pelo Senhor nesse aspecto. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Olha, a palavra, para chegar aos lugares, Deus precisa abrir a porta. Não é tão simples levar a palavra para alguns lugares. Nós sabemos que aquelas pessoas que saem para pregar o Evangelho encontram muitas dificuldades, encontram muitas barreiras, mas com certeza Deus é aquele que tem a chave para abrir a porta para que a palavra possa entrar. Por mais que seja difícil o lugar, a cidade, o estado, aquela região, aquele país, aquele continente, aos nossos olhos, pode ser uma coisa difícil, mas Deus tem condição, Ele pode abrir as portas, a palavra em qualquer lugar. Então nós precisamos ter uma postura, ter uma mudança de conduta na vida espiritual. Não fazer as coisas dependendo de nós e também não fazer as coisas olhando para as pessoas. Será que vai dar? Será que vai ser possível isso, aquilo? Olhando para as circunstâncias. Nós temos que olhar firmemente para o Senhor. E Epáfras foi essa pessoa, seguindo com fidelidade a orientação do apóstolo Paulo. Que nós possamos seguir a orientação dos irmãos que o Senhor colocou também à nossa frente. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha, tudo faço. Precisamos fazer tudo por causa do Evangelho, para nos tornarmos cooperador com ele. Essa é a palavra do apóstolo Paulo e nós esperamos que essa também seja a nossa vida, o nosso viver, sempre para o Evangelho. Esse exemplo de Epáfras
ele deve ser um exemplo que toca no coração de cada um de nós. Que o Senhor nos dê graça. Eu espero que você tenha sido ajudado com mais esse tutorial, que você não seja só uma pessoa singular, cheia da vida de Deus, para poder levar a palavra a outros, mas que você seja um agente multiplicador dessa palavra, cuidando de outras pessoas e fazendo com que outras pessoas possam também ser os Epáfras dos dias atuais. Que o Senhor, assim como Ele fez na minha vida e na sua vida, que Ele possa fazer na vida também de muitas pessoas. Que Deus abençoe você. E nós continuamos pedindo para que você se inscreva nos canais do portal do Instituto Vida para Todos. Você ali vai ter acesso a muitas riquezas, a muitas coisas. Nós temos também agora um aplicativo, você pode baixar e você pode ter acesso. Nós temos uma rádio muito interessante, toca hinos e traz a palavra de Deus o dia inteiro, dia e noite. Você pode ouvir ali a qualquer momento. E eu queria encorajar você a continuar sempre desfrutando da palavra de Deus. Isso sim vai fazer diferença na sua vida. E a obra do Evangelho, ela vai avançar, assim como aconteceu no meio dos Colossenses, e muitos Epáfras, você com certeza é um Epáfras, e muitos outros Epáfras vão ser gerados cooperando com o avanço da verdade do Evangelho da vida e do Evangelho do Reino, preparando muitas pessoas para hoje reinar com o Senhor nos dias atuais e na era vindoura também governar com Ele no mundo que há de vir. Que Deus abençoe você.